Louvado seja Deus, relembrando os irmãos que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi escrito aos judeus, um livro, um evangelho, boas novas, com uma linguagem totalmente voltada para o povo hebreu. Mas fato é que também existe na parábola das 10 virgens, vocês na maioria das vezes ouviram pregações extraídas desta parábola, usando simbolismo. Algumas pessoas podem até dizer assim: pastor, mas são coisas que, existem coisas que Deus falou no Antigo Testamento que não serve para nós. Aleluia. Irmãos, escuta, mas teve coisa que Jesus repetiu, que o Novo Testamento continuou dando prosseguimento à orientação do Antigo Testamento. Ou seja, se no Novo Testamento ele foi repetido, ele foi dito, isso serve para nós hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu falo para vocês que esta parábola, a maioria dos pregadores usa o simbolismo, nós não estamos dizendo que é errado. Vocês vão ver pregadores, eu até já preguei sobre mensagens dentro desse texto, trazendo um simbolismo, as virgens como a igreja, a lâmpada como a palavra, o azeite como o Espírito Santo, enfim, tudo isso são métodos simbólicos de trazer a interpretação desta parábola. Hoje nós vamos falar de forma literal, o que Jesus estava dizendo naqueles dias. E é lógico, quando a gente fala de forma literal, a gente precisa entender o que acontecia num casamento judaico, nas festas de casamento do povo hebreu. E dentro desse contexto a gente acaba encontrando muita dificuldade, porque existe muita informação, porém com pouca base verdadeira de como se tratava o casamento daqueles dias, de como era feito o casamento naqueles dias. Até porque Jesus ele usa exatamente uma festa de casamento, aleluia, para nos ensinar uma grande verdade. Quando a gente fala de forma literal a parábola das 10 virgens, a gente vai entender que o tema talvez o tema mais forte espiritual, é o perigo de não se preparar para um dia importante. Louvado seja Deus. Mas fato é que muitos teólogos, eles afirmam que esta parábola, ela foi proferida por Jesus de forma escatológica. Tanto é que no capítulo 25, o termo já começa assim, então o reino dos céus será semelhante. É o termo mais apropriado da palavra que vem do grego. Algumas bíblias diz, o reino dos céus é semelhante. Esse não é o termo muito adequado para o termo grego. Porém, todas as traduções que usa a palavra será, louvado seja Deus, que indica futuro, acredita-se ser a mais certa, porque para a maioria, esta parábola é uma parábola que se cumprirá na segunda volta de Jesus. Louvado seja Deus. E os irmãos vão entender, porque no versículo 1, aleluia, Mateus ele registra que Jesus ensinando dizia, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Normalmente, a gente trata as 10 virgens como a esposa, porém, não é o que o texto está dizendo. Aleluia, dentro de um casamento judaico era muito comum, aleluia, o homem atrasar. No casamento do Oriente, ou melhor, do Ocidente, é ao contrário, né? As mulheres, a noiva costuma atrasar. Lá não, a primazia não era da noiva, era do noivo. Louvado seja Deus, aleluia, os olhos não estavam voltados para a noiva, mas para o noivo. Assim era dentro da cultura de alguns lugares no Oriente Médio, tendo como base algumas culturas daqueles dias, naquelas regiões, a gente vai observar aqui, aleluia, que essas virgens nada mais era do que convidadas para acompanhar o noivo em seu casamento. E é interessante a gente notar isso.
Louvado seja Deus, porque dentro da cultura ocidental, a gente arruma padrinho, madrinha, pajem, gente para carregar aliança, para carregar flor, para carregar o resto do vestido que fica para trás, um monte de coisa, né, que a gente arruma dentro da nossa cultura ocidental. Mas lá, no Oriente Médio, a cultura é diferente. Então era muito comum, aleluia, o noivo ser acompanhado ao seu casamento. Se os irmãos observarem, não há nenhum versículo neste texto falando que as 10 virgens eram a esposa. Não há nada neste texto que diz que ela era a esposa. Aleluia, ou melhor, que elas eram a esposa. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, dentro de uma exegese literal para os irmãos, estou aqui abdicando do tema simbólico, que seria mais apropriado, teríamos aqui mais condições de trazer algo mais forte para os irmãos, dentro do contexto de revelação, não é? Porque o azeite simboliza o Espírito, a lâmpada, a palavra, louvado seja Deus, mas hoje eu quero me ater na forma literal de interpretar essa parábola, e as Escrituras vai nos dizer que das 10, era um grupo só, que acompanharia o noivo. Porém, este grupo, ele acabou recebendo uma distinção no texto, por causa do comportamento que havia entre as 10. Era um único grupo que acabou sendo distinto, ela foi separada aqui por Jesus, por causa do comportamento. Eram 10 virgens, todas elas convidadas para um casamento. E a Bíblia diz que elas se preparam, pegam as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. As Escrituras Sagradas vai nos dizer aqui, aleluia, que 5, na hora que estava se preparando, pegando a lâmpada, também se preocuparam para uma situação inusitada. Elas se prepararam para uma adversidade. 5 se prepara e pega uma botija, põe azeite e leva. Mas as outras 5 só saem com a lâmpada. Ou seja, aleluia, elas talvez não tiveram o raciocínio de pensar que alguma coisa podia acontecer. Elas se preparam, pegam a lâmpada e saem. Saem as 10. As 10 virgens convidadas, que de repente, ao esperar o noivo, notam que ele demora demais, alguma coisa aconteceu. Alguns teólogos até conjecturam, dizendo que talvez ele estivesse resolvendo alguns problemas antes de chegar no casamento. Alguns problemas de dote, talvez, com seu sogro, porque na cultura oriental, aleluia, o noivo precisava pagar o dote. Ou algum outro problema pudesse ter acontecido. O que diferenciava, aleluia, as 10, que era um grupo só, e de repente, Jesus começa a chamar 5 de sábias e 5 de insensatas. 5 prudentes e 5 imprudentes. Num termo da nossa linguagem mais popular, 5 sábias e 5 loucas. Porque Jesus ele faz essa distinção por causa do comportamento que as 10 tiveram diante de algo tão importante. Irmãos, diante de desafios, de coisas tão importantes que nós temos na vida, nós precisamos estar sempre atentos, e a Bíblia nos ensina a ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Dificilmente uma serpente é pega de surpresa. Normalmente é ela que surpreende.
E as Escrituras Sagradas nos ensinam a ser simples como a pomba, porém prudentes como a serpente. A Bíblia está nos dizendo aqui nesta parábola que Jesus contava aos judeus naqueles dias e dizia: o reino dos céus será como 10 virgens que saem ao encontro do esposo. 5 levam lâmpadas e as outras 5 levam lâmpadas e uma botija de azeite. Aleluia! E é interessante porque a Bíblia diz que tardando o esposo, ou melhor, tardando o noivo, ele não é chamado de esposo no texto, tardando o noivo, elas adormecem, elas dormem. Por quê? Aleluia, ela estava aguardando e ele demorou, natural, natureza humana, se cansou, dormiram. Porém, 5 dormiram tranquilo. Elas não seriam pegas de surpresa. Elas estariam prontas, preparadas, porque elas tinham azeite de sobra. Aleluia! Se os irmãos observarem, louvado seja Deus, dentro desse texto da parábola, as Escrituras vai nos dizer que de repente alguém grita: aí vem o noivo. Quando alguém grita, aí vem o noivo, era para as virgens estarem prontas com a lamparina acesa, para que elas acompanhassem o noivo à sua festa de casamento. Aleluia! E aí nós vamos nos deparar aqui, é lógico que, aleluia, a maioria dos teólogos afirmam ser escatológico, falar da segunda vinda de Cristo, quando, aleluia, o casamento estará sendo feito, e os judeus da grande tribulação chegará lá como convidado. Aleluia, aqueles que aceitarem a Jesus. Mas fato é, que o tema central que nos adverte dentro desta parábola é a ausência de preparo de quem teve condições de se preparar. Uma coisa é você ser pego de surpresa. Você não teve tempo. Você não pôde se preparar. Outra coisa é você poder se preparar. Outra coisa é você ter tempo para isso. Outra coisa é você ter condições para isso. E a Bíblia nos exorta, irmãos, a ter muito cuidado com isso. Porque escuta, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isto é fato. A lei da semeadura, ela é real. Se eu plantar, eu vou colher. Se eu não plantar, eu não tenho que colher. Se eu planto rebeldia, eu vou colher rebeldia. Se eu planto desobediência, eu vou colher desobediência. Se eu planto infidelidade, eu vou colher infidelidade. As nossas ações vai determinar o que vai ser escrito na nossa história lá na frente. Aleluia, é o que eu e você fazemos hoje. Por que que a maioria das pessoas nos estimulam, os nossos mentores, a criar metas todo começo de ano? Porque com metas a gente trabalha, a gente tem alvo, a gente tem foco. Sem metas, a gente fica que nem Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está entendendo, irmão? Sem alvo, a gente não tem pelo que lutar. E aí, a gente começa a observar na parábola das 10 virgens, exatamente 5 mulheres que tiveram condições de se preparar e não o fizeram. Talvez levaram na brincadeira aquele momento. Talvez foram inconsequentes, acharam, não,
elas já estão carregando a botija lá. Se acabar o nosso, nós pega com elas e chega todo mundo. Irmãos, fato é que neste texto, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando alguém gritou, aí vem o esposo, 5 tranquilamente levantaram à meia-noite, pegaram a botija de azeite, porque elas se prepararam, elas trouxeram o azeite de casa, colocaram na lâmpada, acenderam a lâmpada, para ir ao encontro do esposo, mas 5 não. 5 olharam para as outras 5, as 5 loucas, eu vou usar esse termo porque é mais popular, as 5 loucas, as 5 insensatas, elas olham para as sábias, para as prudentes e dizem assim: oi, empresta-nos do teu azeite, para a gente acender a nossa lâmpada, porque não está acendendo. Mas as prudentes sabiam aonde queriam chegar. As prudentes sabiam o que queriam. As prudentes, aleluia, se prepararam em casa. E a Bíblia nos diz que quando as prudentes ouviram as loucas pedindo emprestado azeite, elas olharam para as loucas, para as insensatas e disseram assim: não, nós não podemos emprestar. Irmãos, não era o caso de alguém com um coração mau. Tem um ditado popular muito usado no Brasil, que diz assim, que não adianta você descobrir um santo para cobrir o outro. É um ditado popular aqui no nosso país. E o que essas virgens prudentes estavam ensinando naquele dia, era exatamente isso. Se eu pegar do meu azeite e emprestar para você, nem eu e nem você chegaremos lá. Não dá. O azeite que nós temos é suficiente somente para nós. Agora vocês vão a quem vende e compra. Por isso que alguns dizem que não dá para falar de forma literal que o azeite simboliza o Espírito Santo, porque as virgens sábias mandam comprar. E a presença do Espírito Santo não é comprada. Há quem diga, não, mas é uma forma alegórica de dizer para pagar o preço na oração, no jejum. Então, enfim, irmãos, a gente não está aqui dizendo que a forma alegórica ou a literal é certo ou errado. Aleluia, Deus tem as suas maneiras de falar com a igreja. O texto é revelado, mas eu estou aqui falando para vocês de forma literal o que esta parábola está nos ensinando aqui nesta noite. E esta parábola nos diz que as prudentes disseram às loucas: não dá para emprestar azeite. Vocês vão lá e compram. Escuta, tem coisa que se você não tiver preparado, não dá tempo. Não dá tempo. Por isso que eu e você precisamos estar pronto hoje. A Bíblia nos alerta para viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. E existem algumas coisas que são fundamentais para a vida de quem é prudente, que sabe onde quer chegar. Louvado seja Deus. Aleluia, todo aquele que tem propósito, irmão, aleluia, louvado seja Deus, ele cria metas, e ele trabalha em cima dessas metas, e eu tenho certeza que Deus abre portas no céu para ele. Aleluia, porque quem serve a Deus, irmão, tem a mente aberta, ele é esclarecido pelo Espírito. O Espírito ajuda-nos a entender o tempo. Louvado seja Deus. Lembra do Salmo 1? O Salmo 1 a gente normalmente lembra só para falar que a gente não pode se ajuntar com ímpio. Não é assim? O Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores,
porém tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só que eu gosto também desta parte B do capítulo 1 dos Salmos, que diz assim: porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Sabe o que o salmista está dizendo? Quem anda com Deus, irmãos, é plantado junto a ribeiros de água. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água não falta nutriente, ela está sempre bem alimentada. Aleluia, ela vai dar fruto na estação própria, ela vai entender, louvado seja Deus, que como árvore, ela não dá fruto todo dia também não. Você conhece uma árvore que dá fruto todo mês? Eu não conheço. Aleluia. Porque existe o tempo de frutificar, e existe o tempo de se nutrir, de se fortalecer para se frutificar. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá fruto na estação própria. Eu já disse aqui para os irmãos, chupar manga no mês de março e abril é só a graça. Você só pega aquela fruta com gosto de água, sim ou não? Irmão, eu não entendo nada de agricultura, mas eu não sou bobo. Eu sei que o tempo da manga é outubro, novembro, dezembro, não é? Outubro, novembro, dezembro. Vai chupar manga em abril e maio, que você vai chupar manga com gosto de água. Por quê? Não é o tempo dela. Eles estão usando algum artifício humano para que a árvore dê fruto, e aí ela não sai um fruto bom, agradável. Mas aquele que está plantado junto a ribeiros de águas, a Bíblia diz que ele dá fruto na estação própria. Não adianta querer que a manga dê fruto em abril e maio, porque vai sair um fruto não muito bom. Ele pode até ficar bonito por fora, por causa da ciência, da medicação, dos remédios que estão colocando nas árvores, aleluia. Mas por si só, ela não vai ficar, ela não vai dar, ela não vai fluir. Aleluia. Agora, se procurar uma árvore boa, plantada num lugar bom, que tem nutrientes e é, aleluia, irrigada no tempo certo, irmão, pode ir lá num pé de manga entre outubro, novembro e dezembro, que vai dar um trem bom demais. Bom demais. E é assim com a vida de quem serve a Deus. Escuta, tem o tempo de plantar, o tempo de você se preparar, o tempo de você, aleluia, olhar para o que você quer lá na frente. Escuta, a parábola das 10 virgens literalmente nos exorta sobre o perigo de não se preparar para coisas importantes no futuro. Não adianta, irmão. É questão de justiça. Você pode ser alguém que frequenta a igreja, um religioso. Você pode ser alguém que tenta fazer algumas coisas boas, mas escuta. Se você quiser alguma coisa lá na frente, vai ter gente disputando com você o mesmo espaço. E se essa pessoa estiver se esforçando, se dedicando, se preparando, não pense que Deus vai usar de injustiça para te dar uma coisa que você não se esforçou para isso. Você está entendendo isso, meu irmão? Aleluia! Ou você acha que entre duas pessoas, uma que não sai do celular o tempo inteiro, e outra que não larga os livros o tempo inteiro, na hora que ele tiver que colher, quem é que vai colher? Você está entendendo, irmão? Por questão de justiça divina. Nós precisamos atentar, porque Deus tem nos dado condições de se preparar. Aqui é lógico que o texto está falando de volta de Cristo. Mas como tema que nos atrai aqui dentro dessa parábola, é o contexto do despreparo
amparo das 5 loucas que impediu elas de tomar posse de algo que era delas. Vocês entenderam? Elas tinham sido convidadas, era só levar azeite, gente. Era só ter tido um pouquinho mais de trabalho, pego uma botija, colocado um pouquinho de azeite dentro e saído. Mas elas não fizeram. Elas não se preocuparam em se preparar. E isto nos exorta para que tenhamos uma vida digna do nome cristão. Porque, irmão, a Bíblia diz que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra ao oriente, ou é o inverso. Que sai do oriente e se mostra ao ocidente, num piscar de olhos. A volta de Jesus vai ser rápida, em milésimos de segundos. Aí você observa, aleluia, vai dar tempo para pedir perdão para quem você está em conflito? Dá não. Como é que faz, pastor? Fica. Aleluia. Escuta. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Nós estamos sendo exortados a isso. O Eterno está falando conosco isso constantemente. Aleluia. Lá em São Paulo, uma época, espalhou uma história de uma jovem que havia ido passar o final de ano na casa de uns parentes. Uma irmã foi passar um fim de ano na casa de uns parentes no interior de São Paulo. Quando chegou lá, uma jovem de 17, 18 anos tinha falecido da igreja. E havia o culto fúnebre dessa jovem. E os irmãos estavam cantando hinos, louvores, adoração, glória a Deus. Né? Mas um salvo partiu para a eternidade. E tinha uma pessoa lá que não era da cidade. Estava também na casa de um outro parente, fim de ano, todo mundo visitando todo mundo. E aquele parente estava lá e de repente Deus tomou a pessoa e disse no meio do funeral: vocês estão dizendo que ela chegou aqui, mas ela não chegou aqui não. Meu Deus, como é que se fala num velório de uma jovem que estava na igreja, servindo a Deus, que na hora da sua morte, aí um profeta se levanta e diz assim: vocês estão dizendo que ela chegou aqui, mas ela não chegou aqui não. Quase queriam bater no profeta. Aí o profeta disse assim: para que vocês saibam que o que sai daqui é verdade, vai lá na onde ela dorme, na cama dela, e levanta o colchão. Foram lá tirar o prova dos 9, estava cheio de revista pornográfica embaixo do colchão da jovem. Escuta, irmão, as coisas de Deus é coisa séria. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque depois não vai ter como reclamar não. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que as 5 insensatas foram comprar azeite. E voltaram, mas a porta já tinha fechado. E depois que a porta lá fecha, ninguém entra, é como a arca. Quem está dentro não sai, quem está fora também não entra, irmão. E hoje nós estamos aqui com uma grande oportunidade, aleluia, de viver o Evangelho, de servir a Cristo, de melhorar os nossos caminhos diante da presença de Deus, aleluia, porque se é fato que estamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, aleluia. É interessantíssimo nós vivermos o que Cristo nos ensinou, e Ele nos ensinou a viver uma vida íntegra, com temor de Deus, sabendo
sabendo para onde vai, sabendo o que quer. Escuta, eu e você como filhos de Deus, nós precisamos atentar. Deus tem nos dado oportunidade. Se prepare para ter uma vida familiar abençoada, se prepare para ter uma vida financeira abençoada, se prepare para ter uma vida espiritual abençoada. Escuta, sabe por que não se tem quase batismo com o Espírito Santo mais? Porque não adianta eu chegar aqui e chamar os irmãos, quem não é batizado, e as pessoas vierem aqui à frente, mas vocês não estão orando. Se a pessoa que vem aqui não está orando, não jejuando, ele nem para dormir, ele não diz assim: ó Jesus, me batiza aí, nem que seja no sonho. Ele não lembra disso, ele não quer saber disso. Não vai adiantar eu vir aqui orar por ele. Sabe por quê, irmão? É o que você planta, é o que você colhe. Quando eu quis ser batizado com o Espírito Santo, irmão, falaram para mim assim, nas vigílias. Eu não perdi uma vigília em São Paulo. Aí falaram assim, ó, nos montes nós ora lá e o fogo acende, o negócio é tremendo. Acendia mesmo. Então vamos para o monte, a mata do governo, lá onde o maníaco do parque matou as meninas lá. Eu fiz campanha lá de 40 dias e antes dele matar as meninas lá, aleluia, Deus já tinha usado pessoas lá. Eu estava lá quando Deus levantou pessoas e disse assim: se prepare, porque nesse lugar aqui vai aparecer muitos caixões, tem muita gente morta aqui. Não passou 3 meses, aconteceu de acharem os corpos das meninas lá mortas. Lá nós orávamos porque não podia orar na igreja, em São Paulo não podia fazer barulho, os vizinhos não deixavam, então nós procurávamos mato, vamos para o mato orar. A mata do governo era o lugar mais próximo que nós tínhamos para orar, e nós orávamos e buscávamos a Deus. E eu me lembro, aleluia, que eu dizia: Jesus, eu quero. Teve um dia que eu saí de casa, eu dizia: Jesus, hoje eu quero. Eu ia para a vigília nada, ia para a consagração nada, jejum de segunda a sábado, aleluia, até 4 horas da tarde, de segunda a sábado. Pastor, e o trabalho? Não levava nem marmita, irmão, não levava, trabalhava o dia inteiro sem comer, jejuando e pedindo: Jesus, eu quero que aqueles irmãos falem lá no altar, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ter visão, eu quero ter sonhos, eu quero profetizar, eu quero ser bênção, Jesus. Eu não pedi: eu quero carro, eu quero casa, não era isso não, irmão, eu quero emprego, não, eu quero o que vem do céu, Jesus. Aleluia. Aí eu cheguei lá um dia, tinha um missionário que era da Colômbia, trabalhou até para o Pablo Escobar, o maior traficante do mundo. Ele estava lá no monte com a gente naquele dia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele estava brincando com uma criança de 9 anos, um menino. A avó levou o menino para o monte, porque o menino estava numa casa de fliperama em São Paulo, porque a mãe dele tinha ido para a balada. O menino não ia nem para a igreja. A avó falou: não vai ficar aqui não, vamos para o monte com a gente, é melhor lá do que aqui. O menino de 9 anos no fliperama. A avó pegou o menino, levou para o monte. Chegou lá, o missionário pegou um toco de brasa acesa, porque nós estávamos orando, colocou na cabeça do menino. O menino saiu correndo no meio do monte assim, falando em línguas estranhas, e eu chorando dizia: Jesus, e eu quero também. O menino, de repente, ele levantou. Tinha uns obreiros da Assembleia de Deus do Ipiranga, um presbítero, um diácono, e naquele dia um menino de 10 a 9 anos, ele nem ia à igreja, ele não sabia o que era dom de profetizar, de interpretar línguas, não sabia nada disso. Ele foi lá no obreiro, pegou a mão do obreiro, trouxe até a minha presença, colocou a mão do obreiro no meu ombro, tudo isso no meio do mato, e tinha mais de 50 pessoas orando, aleluia. E de repente o menino colocou a mão na minha cabeça, aleluia, e começou a falar em línguas estranhas, e o obreiro interpretando o que o menino estava falando, e ele dizia assim: tu orou, tu pediu, tu pagou o preço, tu jejuou, e hoje é o dia que eu vou te dar. E a janela do céu se abriu, e eu passei 3 dias falando em línguas estranhas. Eu não podia dobrar o joelho, eu não podia ouvir um louvor, aleluia. Eu andava na rua chorando com a presença de Deus. Por quê? Porque aquilo que você planta, você colhe. Se você não pedir, não buscar, não quiser, não acontece. Mas se você pedir, você buscar e você quiser, as janelas do céu, elas estão abertas.
Aleluia! Agora você vai ter o que você plantar hoje. Aleluia! Deus vai te dar, Ele vai te abençoar. Escuta, se você não foi pego de surpresa, se foi pego de surpresa, Deus também surpreende. Ele abre uma porta de escape. Agora, se você teve tempo, você pode. Aleluia! Então faça por onde. Aleluia! Comece a semear, comece a plantar, comece a fazer. Aleluia! Para que lá na frente você colha o que você está plantando hoje, irmão. Aleluia, eu quero ir para o céu, então tenho que ter paz com todo mundo. Eu quero ir para o céu, então tenho que ser obediente. Eu quero ir para o céu, então tenho que servir a Deus, irmão. Eu tenho que procurar viver direito com as pessoas. Eu quero ir para o céu, eu tenho que preservar a sã doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Para mim não me interessa o que meme de internet diz, o que coachings diz. Para mim não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz para mim é lei, é regra. Aleluia. E eu preciso preservar isso. Se eu quiser, quando as trombetas soar, eu tenho meu nome chamado, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. O tema central que o Espírito de Deus ministrou no meu coração nesta noite foi: se prepare. Porque Deus tem coisa boa. Se prepare. Deus tem coisa boa. Se prepare, irmão. Prepara. Aleluia. Aleluia. De vez em quando eu vejo minha esposa brincando. Elas olham para as minhas noras e dizem assim: ó, eu já tenho marido. Vocês é que lute para ter um que nem o meu. Ela brinca com as minhas noras assim. É lógico que eu fico todo cheio, né, irmão? Ela brinca com elas assim. Mas pergunta há 26 anos atrás como é que era. Ninguém dizia que ia dar certo, irmão. Ninguém. Tinha tudo para dar errado. Tudo para não passar do segundo ano. Mas a gente pagou o preço. Plantou. Aleluia. A gente fez por onde? E hoje, para os irmãos que não sabem, hoje, dia 5 de janeiro, hoje é dia 5? Dia 5 de janeiro, está fazendo 17 anos hoje, que a minha esposa chegou aqui sozinha, com a minha mãe e os meus 3 filhos, um com 3 anos, outro com 5 e o outro com 7. Hoje. Eu cheguei amanhã com o caminhão no dia 6 de janeiro de 2005. Quer viver o milagre de Deus, a bênção de Deus? Plante. Plante, 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 vale a pena. A colheita é certa, as janelas dos céus continuam abertas sobre o povo de Deus para abençoar. Então faça por onde, se prepare para viver o melhor de Deus nesta terra, meu irmão. Aleluia, se prepare. Se você fizer a sua parte, eu não tenho dúvidas de que os céus estão prontos para dizer sim para todos os teus projetos. Fecha os teus olhos aí agora, diga: Deus, eu quero viver o teu melhor. Eu quero te servir, então me ajuda, Deus, me ajuda, em nome de Jesus, Pai. Aí está a tua igreja, o teu povo, meu Deus, os teus servos e servas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, os teus filhos e filhas. Nós queremos te render graças e te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude para vivermos um tempo de vitória. Aleluia! Porque um tempo de vitória, ele tem um percurso de lágrimas, de trabalho, de renúncia. Meu Deus, mas é fato que se plantarmos aquilo que o Senhor nos ensina, nós também colheremos os frutos disso. Agora ajuda o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha, Pai. Meu Deus, para que este ano seja verdadeiramente um ano de semeadura.
E para aqueles que já estão semeando há algum tempo, que este ano seja um ano de colheita. Oh, Espírito de Deus, ajuda teu filho e a tua filha na Arábia, Calábria, Fátima. Meu Deus, 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 meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda o teu filho e a tua filha nesta noite. E dê a tua bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Se assentem. Os irmãos das redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Continue te fortalecendo. Em nome de Jesus. As irmãs vão fazendo um fundo aí mais baixinho. Só para mim. Pode continuar, tá bom? Não precisa parar não.